Vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, o Livro dos Médiuns. Nós vamos fechar esse capítulo 26, perguntas que se podem fazer. Faltam aqui os dois últimos tópicos, que são perguntas sobre tesouros escondidos e perguntas sobre outros mundos, os itens número 295 e 296, a partir da pergunta número 30. Então já vamos rapidamente aqui, depois nós vamos fazer um estudo complementar que diz respeito à segunda parte, perguntas sobre outros mundos, que a gente vai tentar explorar um pouquinho e trazer aqui algumas curiosidades. Bom, perguntas sobre tesouros ocultos. Nós estudamos no nosso estudo anterior sobre, deixa eu pegar aqui rapidamente, perguntas sobre questões morais e materiais, que a gente tinha falado, e falar sobre perguntas sobre tesouros ocultos. Falar desse tema nos dias de hoje nos leva, de certa forma, a fantasiar um pouco a respeito daquele passado da Idade Média, onde se enterravam aqueles baús com moedas de ouro, com pedras preciosas e coisa e tal, e as pessoas ficavam procurando naquela caça desesperada ao tesouro, tanto que hoje nós ainda brincamos disso, com mapas do tesouro e tudo mais. Então, quando a gente envolve um tema como esse, que para nós hoje é um tema fantasioso, é um tema fictício, com questões tão sérias como são as reuniões mediúnicas e as orientações e informações que nos chegam do mundo espiritual, isso acaba sendo bastante delicado, porque nós podemos fazer do espiritismo algo tão fantasioso quanto as próprias histórias que existiam no passado, a respeito do passado. Mas o que vale para nós aqui é considerarmos, primeiro tempo, a época em que isso acontecia, como eu tinha falado com vocês. Naquele tempo, quando nós falamos do século XVIII, século XIX, nós não tínhamos instituições bancárias estruturadas como nós temos hoje. Consequentemente, as pessoas guardavam suas joias, guardavam seus tesouros, suas riquezas, de fato escondidas, realmente enterradas em lugares que ninguém conhecia, lugares inóspitos e tudo mais. Por isso, então, quando esse indivíduo, que normalmente vivia os valores da época, aquele valor baseado na ganância, baseado na riqueza, e consequentemente a ambição e a ganância era algo muito presente, as pessoas que construíam seu patrimônio guardavam para si mesmo com muita segurança, com muito cuidado. Isso para que a própria família muitas vezes não roubasse aquilo que pertencia a ela. Então, quando essa pessoa tinha um certo patrimônio, guardava essa riqueza em algum lugar e viesse a desencarnar, a família naturalmente procurava desesperadamente, porque sabia que tinha esse dinheiro escondido, essa riqueza, mas não sabia como chegar até ela. E a partir do momento em que começaram as reuniões mediúnicas a serem difundidas, e os espíritos passando informação de toda a ordem, sejam aqueles que tomavam a iniciativa de informar sobre determinadas riquezas, ou fictícias ou reais, ou mesmo aqueles que vinham reclamar a sua riqueza, isso levava as pessoas, os encarnados, a procurarem de fato a orientação do mundo espiritual para encontrar esse patrimônio. Então hoje nós temos vários recursos diferentes. Você guarda o testamento num cofre bancário, você tem a sua conta corrente, você tem um sistema legal que protege o patrimônio das pessoas, mas da mesma forma também organiza muito mais tudo aquilo que diz respeito à herança e patrimônio, mas no passado não era assim. Então, por isso, quando o Kardec coloca um capítulo como esse, a gente muitas vezes passa por cima sem se dar conta da importância. Mas era uma importância que para nós hoje não tem grandes significados. Não, pelo menos, da forma como tinha anteriormente. Mas nós encontramos ainda pessoas que guardam suas riquezas, sejam em bancos, sejam em gavetas, onde quer que seja, e as pessoas procuram. Mas naquele passado era muito mais intenso. Então, antes da gente pensar assim, mas tesouros ocultos, nós não vamos brincar de pirata, então não tem sentido nenhum. Na verdade, nós podemos considerar essa questão com seriedade, analisando o contexto em que ela pode ser aplicada. Bom dia, Sandra. Bom dia, Osmar.
A Roberta colocou, né, para pensar na passagem do Evangelho, o tesouro escondido no campo, né? A mesma coisa, temos relatos. Então o que Kardec coloca para nós são informações relativas ao contexto em que ele vivia. A Tiene colocou, minha avó contava muito sobre botija de ouro escondida, que as almas do dono vinham para pedir para desenterrar, né? Aqui a gente vai encontrar na questão 31 um item que fala sobre isso, né? Uma questão que Kardec coloca. Então vamos lá. Na pergunta número 30, desse item 295, os tesouros podem indicar-nos tesouros escondidos ou tesouros ocultos? A resposta: os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os brincalhões muitas vezes indicam tesouros inexistentes ou podem ainda indicar um lugar enquanto o tesouro se encontra em outro. E isso tem a sua utilidade, por mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Se a providência divina destina riquezas ocultas a alguém, essa pessoa as encontrará naturalmente e não de outra maneira, né? Então, apesar dessa resposta dos espíritos, essa resposta acabou sendo um tanto quanto superficial ou incompleta. Nós podemos incluir vários detalhes para poder ilustrá-la e vermos que a coisa não é tão simples assim. Primeiro que quando se fala em espíritos superiores, não se ocupam dessas coisas, mas os espíritos superiores se ocupam com o sofrimento das pessoas. Se ocupam com muitas vezes dificuldades que as pessoas passam, sendo que ela tem merecimento para que ela possa se livrar dessa dificuldade. E muitas vezes uma riqueza que surja, uma riqueza que possa ser indicada, é para ela uma forma dela se livrar desse problema, né? É a questão número 30, Nando, item 295, aqui do capítulo 26. Então, por isso, a gente lembra sempre que os espíritos não se preocupam com riqueza, mas se preocupam com as pessoas, se preocupam com seus protegidos, se preocupam com aqueles que guardam algum tipo de merecimento. Por isso, então, nós vemos ali que, de repente, eles podem se preocupar com isso, sim. Já os espíritos brincalhões, que percebem o interesse das pessoas, percebem essa ganância, vamos sair do século XIX e vamos chegar no século XXI. Eu vou num determinado médium que vive comercialmente dessa sua faculdade, dessa sua sensibilidade, e aí então, que tem ganância, tem ambição, e aí então eu marco uma consulta, pago caro por ela, porque ele é um médium que de repente atende pessoas especiais, pessoas importantes, e eu passo para ela um problema. E aí então o espírito com quem ela trabalha, ou os espíritos que a influenciam, podem aproveitar da minha ganância, da minha ambição, e começar então a me estimular, a colocar em mim assim as sementes de expectativa, de que alguma coisa possa acontecer, de que eu vou ganhar na loteria, por exemplo. Olha, não se preocupa que a gente vai dar um jeito de você ganhar e isso vai resolver a sua vida. Ou então não se preocupa que em breve você vai receber uma herança. Não se preocupa que a gente vai te ajudar a encontrar aquilo que está perdido. E aí então a pessoa fica na expectativa e algumas vezes tem que fazer algum tipo de trabalho espiritual, pagando uma quantia em dinheiro. A gente vê muito isso nessas situações de estelionato, de enganações. Não apenas dos médiuns, mas dos próprios espíritos que partilham também desse mesmo interesse. Nós vemos isso em filmes, vemos em novela e vemos na vida real. Que acontece realmente essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, tratando das riquezas materiais. Mas como esse espírito respondeu para nós, ele disse que esse tipo de enganação, esse tipo de sofrimento que nós mesmos provocamos, tem a sua utilidade, para que a gente possa valorizar a nossa realidade. E se por acaso eu for merecedor de receber uma assistência do mundo espiritual, ela virá através de intuição, ela virá através de uma indicação direta. Ou de alguma pessoa que se aproximará de mim e falar assim, olha, eu tenho uma coisa que estava escondida que eu encontrei lá e era seu. E aí, a partir daquele momento, tudo se resolve para ela. Então, dessa forma, a gente vê que as coisas vão se resolvendo naturalmente, de acordo com o merecimento de cada um. Na pergunta número 31, que pensar da crença dos espíritos guardiões de tesouros ocultos?
Aí já entra naquela parte que a Tiene tinha comentado ali, né, numa situação semelhante. Mas nós temos aqui muitas histórias que passam nos filmes, em que você vai chegar num local, numa casa abandonada, numa determinada caverna, bom dia, Jesus, numa determinada caverna, num lugar abandonado, que de repente tem um espírito que está ali protegendo o seu próprio tesouro. A gente vê isso em desenhos, vê isso em filmes, isso faz parte das nossas fantasias, né, Bom dia, embaixador. Então faz parte da nossa fantasia. Mas o que pensar quando nós acreditamos nisso? O que pensar quando nós levamos esse tipo de situação a sério? A resposta: os espíritos ainda não desmaterializados se apegam às coisas. Os avarentos que ocultam os seus tesouros podem ainda vigiá-los e guardá-los depois da morte. A perplexidade em que caem ao vê-los roubados é um dos seus castigos, até que compreendam a inutilidade dos mesmos para eles. Mas existem também os espíritos da terra, encarregados de lhes dirigir as transformações interiores, e que, por alegoria, foram transformados em guardas das riquezas naturais. Depois a gente fala sobre essa segunda parte. Depois Kardec faz aqui uma observação também, mas, a princípio, quando nós estudamos aqui no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo, deixa eu pegar aqui para vocês rapidamente, é o capítulo 9, Locais Assombrados, nós temos várias histórias de espíritos que viveram numa determinada residência e, vivendo nesse local, acabou se preocupando com aquele patrimônio que conquistou com tanta dificuldade. Era o local onde ele morava, ele pertencia à sua família. Então nós temos ali nos filmes, nas histórias, né, os casarões abandonados. O próprio filme do Gasparzinho, por exemplo, que é uma comédia, aquela coisa de brincadeira, conta uma história semelhante das pessoas que querem demolir um grande casarão, né, um casarão, e nesse processo acabam encontrando espíritos que eram residentes naquele local. Moravam ali, não conseguiam se desprender. Então, da mesma forma que nós temos várias histórias de espíritos que se apegam a determinados locais, nós temos histórias de espíritos que estão em museus, em teatros, em cinemas. Quantas e quantas histórias nós temos, né? Inclusive já virou programa de televisão, você chegar num teatro antigo e você conversar com o zelador, com os funcionários, dizendo que ouviam choros, risos, passos. E aí então se perguntam se aquilo por acaso era algum fantasma. O próprio Museu Imperial do Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, né, também tem histórias de funcionários que viam que luzes acendiam, quadros entortavam e tudo mais, e a gente se pergunta de onde que vêm essas histórias? São fictícias ou são reais? Muitos desses fenômenos foram estudados com seriedade e perceberam que isso não era simplesmente uma história. Eram relatos sérios de pessoas que trabalhavam nesses locais. Nós temos, por exemplo, histórias do edifício Joelma, aqui em São Paulo, que depois do incêndio em 1972, tem pessoas que dizem que naquele fatídico andar, no 23º andar, né? No 23º andar, ainda ouviam vozes, gemidos, aquela coisa toda. Por que, considerando naturalmente que esses fatos não são apenas histórias, mas são relatos verídicos de pessoas que comentam com seriedade, que realmente presenciaram algum tipo de fenômeno, por que existem a presença, né, as presenças, por que relatam a presença desses espíritos? Exatamente por algum tipo de apego que esse espírito tem. Seja um apego intencional, de estar ali porque ele quer proteger aquilo que lhe pertence, seja por um apego inconsciente, dele se ver preso naquele local. A representação daquele local para ele é tão intenso que ele não consegue se libertar. Então nós percebemos que os espíritos continuam vinculados ao mundo físico de acordo com os seus interesses, ou de acordo com os seus medos, de acordo com os seus apegos. E quando se trata de riquezas, é mais ainda, porque nós temos a avareza, que é uma das imperfeições do nosso caráter, que faz com que o indivíduo viva acumulando suas riquezas ou acumulando seu patrimônio, e quando ele desencarna, ele simplesmente não quer se desapegar. E isso não significa que ele seja necessariamente ignorante da sua nova condição. Ele sabe que desencarnou, ele sabe que não pertence mais ao mundo físico, mas ele quer proteger aquilo que lhe pertence.
E como foi colocado aqui pelo Espírito, a maior perplexidade que ele vive é exatamente ver as pessoas pegando aquilo que é dele. E aí então nós temos as outras histórias de uma riqueza que é amaldiçoada, de pessoas que são perseguidas e tudo mais. Vocês se lembram, né, daquele filme antigo que falava sobre a maldição do faraó? De arqueólogos que abriram uma pirâmide e começaram então a levar as riquezas do faraó, de repente todo mundo começou a morrer. Então são histórias que nós vamos criando baseado em histórias que se ouvem pelo dia a dia. Piratas do Caribe é a mesma coisa, onde os fantasmas estão ali presos àquela riqueza, um navio fantasma, tudo isso da ficção, mas que certamente se baseia em algo que viveram, que pessoas viveram no seu dia a dia, na sua experiência real. A Fernanda colocou aqui, tem grande polêmica sobre a criança azurrina, né? Todos dizem que ela sente sua avó, que se sente a sua voz no castelo depois de tantos anos. Outros dizem que são formas mentais que deixam memória no tempo do tempo sua voz, né? Olha, Fernanda, quando se fala sobre vozes, né, ou impressões de espíritos que estão no local, isso pode ser um fato, o espírito estar ali presente. Aliás, essa história das relações com as crianças é algo que merece o nosso estudo cuidadoso, porque nós temos assim a princípio que todas as crianças são inocentes. E quando ela desencarna, ela vai para o mundo espiritual protegida, né, ou acolhida, para que ela possa se desenvolver. Mas nós chegamos a fazer uma pesquisa, nós do Espiritismo.net, inclusive consultando o mundo espiritual a esse respeito, mostrando que muitas vezes se você pega uma criança, que é uma criança envolvida com o tráfico, uma criança envolvida em assaltos na rua, um adolescente, um pré-adolescente, que hoje nós vemos, né? Muitas vezes você diz assim que nós temos que mudar o nosso Código Penal, diminuir a maioridade de 18 para 16 anos, porque hoje um adolescente com 16 anos, com 15 anos, ele é capaz de cometer um crime que um adulto comete. E, consequentemente, ele tem que sofrer as penas do crime que ele cometeu. Então esse é um debate que a sociedade hoje propõe a respeito dessa questão, mas aí nós tiramos a questão do mundo físico. Mas a gente entra na questão do mundo espiritual, que é o que interessa para nós. Deixemos que esse debate aconteça oportunamente, e se nós tivermos oportunidade de participar, ótimo. Mas vamos pensar no jovem que desencarna precocemente, na criança que desencarna precocemente. Nós temos nos Estados Unidos muitos fatos que chegam para nós de situações semelhantes, em que uma criança, um jovem, entra na escola armada e mata todo mundo e depois comete suicídio. O que acontece com esse espírito? Se nós pensamos que uma criança é acolhida porque ela não tem maturidade para compreender sua situação no mundo espiritual, o que acontece com o espírito que pratica esse tipo de crime? Então nós vemos que muitas vezes um espírito que se manifesta, ou um espírito que perturba um determinado ambiente, ele vive aquilo que ele construiu. Porque a sua maturidade biológica não anula completamente o seu conhecimento espiritual, ou o seu livre-arbítrio, as suas intenções. Então esse é um tema que precisa de mais aprofundamento ainda, de maior aprofundamento, para entendermos exatamente até que ponto um espírito na condição de infantil, aqui no nosso mundo biológico, pode se manifestar, tem livre-arbítrio ou não. E essa questão surgiu exatamente assim. Como é que nós podemos considerar a manifestação de espíritos na condição de criança numa reunião mediúnica? Quer dizer, uma criança se manifestando numa reunião mediúnica. Richard Simonetti foi taxativo. Ele disse assim, não, isso é bobagem porque criança não se manifesta em reunião mediúnica. Aí nós levantamos essa questão. Mas e se for uma criança numa condição de perturbada, numa condição de perturbação? Ela não é simplesmente uma criança que é acolhida, ela é um espírito naquela condição, mas que provoca grande perturbação e sofre as consequências disso. Então não é assim a 8 ou 80, existe ali uma série de situações variáveis nesse meio, né? Então o que a gente considera é assim, uma criança poderia a voz de uma criança poderia ser ouvida num determinado ambiente porque o espírito se encontra preso? Poderia. Desde que o espírito se encontre apegado. Muitas vezes ele quer manter a sua condição infantil, porque para ele é a sua realidade, mesmo ele sendo esclarecido ou tentando ser esclarecido. Por outro lado, nós temos a questão, né, das energias que ficam impregnadas num determinado ambiente. Aqueles médiums ou aquelas pessoas mais sensíveis que
podemos chamar de psicômetros, né? Pessoas que vivem a experiência da psicometria, captam essas informações e sentem as impressões emocionais, percebem imagens, relatam fatos, enfim, começam ali a fazer uma descrição mais completa do que acontece no ambiente. Então, por isso, sim, poderiam ser essas formas mentais que nós chamamos de energias, que fica impregnado naquele local, como poderia ser um espírito. Não dá para a gente simplesmente dar uma resposta taxativa do que é ou que não é, sem que a gente conheça o fato e sem que esses fatos sejam devidamente estudados, né? Então pode ser os dois. Mas a gente lembra sempre que os espíritos têm grande preocupação em assistir todo o espírito que desencarna. Mesmo que ele seja um espírito perturbado, ele recebe assistência. Então, se fica durante tanto tempo assim nessa condição, nós podemos ser espíritos que estejam naquele local interpretando a voz de uma criança. Podemos ser o próprio espírito de uma criança que faz isso. Porque às vezes é muito interessante você manter o misticismo de um local. A gente nunca sabe quem são as pessoas que desencarnam. Assim como nós temos hoje aqueles espíritos que vagam pelo nosso, aqueles indivíduos encarnados que vagam pelo nosso mundo sem produzir absolutamente nada, mas vivendo às custas do prazer das brincadeiras, do prazer das drogas, do prazer de qualquer tipo de viciação. Nós temos espíritos que desencarnam e continuam vinculados a esse tipo de sensação, ou esse tipo de busca. Então eles continuam provocando isso. E algumas vezes pode ser uma mistificação de um espírito. Ele vai lá, faz a voz de uma criança, um sorriso, uma voz, um choro, e você vai ver, são espíritos que causam isso, né? Pois é, ser criança adulta é uma condição da matéria. O espírito ele pode desencarnar como criança e sofrer os efeitos da imaturidade biológica, dele querer ainda viver como criança, mas a partir do momento que ele começa a despertar a consciência dele, ele se vê como um espírito que tem uma longa trajetória e cheio de experiências, né? A Leila colocou lá em cima, como fica se o espírito é um espírito formado e desencarna criança, o adolescente fica sempre criança? O que chega para nós, Leila, do plano espiritual, é que o espírito, independente da condição que você chega, se você vai, muitas vezes uma pessoa muito idosa desencarna, e ela acredita que ela é uma pessoa idosa, que ela tem as doenças da idade, que ela tem as limitações da idade. O processo é contrário, é você fazer com que ela compreenda que aquele estado, né, que nós chamamos de decrepitude, aquele estado de fragilidade física, é uma condição mental que ela assumiu, porque ela não é um espírito de 90 anos de idade. Ela é um espírito que não tem idade biológica, que ela pode reverter mentalmente aquilo que ela está vivendo. Da mesma forma, você pode pegar um bebê que acaba de desencarnar e fazer um trabalho psicológico com ele para que ele retome a sua maturidade espiritual. Assim como você pode ser um espírito doente, você pode ser um espírito que vive determinado tipo de preconceito racial, preconceitos de toda ordem aqui no nosso mundo. Então, quando você desencarna, você carrega consigo a experiência física. E aí existe um trabalho psicológico de fazer com que todo mundo entre na mesma condição no plano espiritual, que é a condição de equilíbrio. Então nós perguntamos assim, quer dizer que quando eu desencarnar, se eu tiver 80 anos de idade, eu vou desencarnar com a aparência de 80? Aí chegam para nós as orientações, que muitas vezes um espírito se manifesta numa condição madura, numa condição que ele está acostumado, mas naturalmente com toda a sua saúde, entre aspas, né, restabelecida. Então quando eu desencarnar, a pergunta é, qual vai ser a minha aparência? Eu vou querer ter uma aparência de um adolescente de 15 anos, eu vou querer manter a minha condição agora, eu vou querer ser um pouco mais jovem. Então essa coisa do que eu vou querer, o que eu vou querer, na verdade, quando você chega no mundo espiritual e se estabelece numa condição de equilíbrio, você vai ser aquilo que você é. Só que naturalmente, né, numa aparência saudável, porque mentalmente você começa a se ver saudável. Então as doenças que você tinha vão desaparecer. As limitações que aparentemente você demonstrava vão desaparecer. E você vai ser aquilo que você é. Ah, mas eu queria ter a aparência de 15 anos. A pergunta é, para quê? Você quer brincar do que exatamente? Acabou o tempo de brincadeira. Aí começa aquele trabalho psicológico, de conscienciação e tudo mais. Então, tanto para uma criança, como para um adulto, como qualquer outro espírito que desencarna, todos eles então vão fazer trabalhos específicos para retomar esse equilíbrio. Então podemos dizer assim que, se fosse assim um gráfico, né, cheio de subidas e descidas, com espíritos mais, outros menos, no final todos estarão alinhados.
alinhados em condição de equilíbrio, mas cada um trazendo as suas próprias características, né? Quando deve encarnar, é a partir da fase infantil ou já é adulto? O espírito, primeiro, ele tem que fazer o seu próprio planejamento, né? Então ele tem que saber o que ele vai fazer, como vai ser sua encarnação, o que ele vai viver de experiências. A partir dali, né, os relatos que nós temos de trabalhos preparatórios para a encarnação, o mais completo que a gente tem, ou o mais detalhado que a gente tem, vem através dos livros de André Luiz, se eu não me engano lá no livro Missionários da Luz, que fala sobre a encarnação de Segismundo. Que nomezinho, né? Já a pessoa chega assim: oi pessoal, boa tarde, eu sou o Segismundo, mas é o nome do rapaz lá, é da década de 40, década de 30, era assim que eles utilizavam. Meu avô chamava Pulcro, não esqueçam, hein? Se a minha mãe me chamasse de Apulcro Neto, a gente ia ter problema, mas ela me chamou de André Luiz, tá tudo bem assim. Então, naquela época os nomes eram complicados. Então, Segismundo era um espírito que estava se preparando para a encarnação e falou de todo o trabalho psicológico, todo o trabalho mental que era feito para que ele assumisse aquela condição de um espírito reencarnante. Então eu aconselho a vocês, façam uma pesquisa, coloca assim, a reencarnação de Segismundo no Google, que vocês vão achar vários textos que falam sobre isso. Então, na verdade, o espírito começa então a sofrer uma espécie de regressão perispiritual ou de transformação perispiritual para que ele viva aquela condição de feto. Porque não pensemos que é um espírito adulto junto com o corpo da mãe. Porque depois que ele nasce no seu primeiro dia, qual é o tamanho do seu perispírito? Se há uma ligação íntima, célula a célula, molécula a molécula, entre o perispírito e o corpo físico, significa que ele acompanha esse processo de transformação. Agora, como isso acontece, o mais próximo que a gente tem é a respeito de Segismundo. Dá uma lidinha então nesse texto, Leila, lá no livro de André Luiz. Então o nome do cidadão é esse aqui, ó. Segismundo, esse é o nome dele. Tá, então procura lá, reencarnação de Segismundo, que você vai ver o texto. Aquele é mais próximo que a gente tem. Tá? Então, pois é, então o que nós temos de base para esse processo, já que Kardec não trouxe esse detalhamento, os espíritos só falam, né, que o espírito vai se ligando molécula a molécula, aquela coisa toda. Se você pensar que nós temos ali um feto, que depois um embrião que se transforma num feto, depois se transforma num bebê, que tem ali alguns quilos, então significa que o perispírito, ligando-se molécula a molécula, ele começa então a passar por esse processo de, não sei se o seu ideal seria de retraimento, de encolhimento, de redução, sei lá qual é o nome. Como os espíritos dizem, né, o problema com as palavras é um problema nosso, né? Então, é assim que acontece, né, essa informação que nós temos a princípio, né? Roberta colocou, né, perturbado, mas teve pai, mãe, filho, irmão. Alguém conhece a alma na medida do possível, né? Pois é. Então, assim, o espírito que desencarna, ele vai passar por esse processo de reequilíbrio e transformação. A Fernanda colocou, né, o crescimento real na vida da gente é aquele espiritual. Na Terra se faz um percurso, mas na reticidade continuamos, e assim é a roda da vida, né, encarnados e desencarnados, né? Sim, né, tem ali muitas variantes, né, muitas situações particulares que cada pessoa vive, né, mas cada um vai viver a sua, né? Nós poderíamos contar nossas histórias e cada um contar um detalhe diferente. Alguém vai dizer assim, poxa, a vida foi assim mesmo que aconteceu? Foi assim. Então nós vamos nos surpreendendo com cada detalhe, para não acharmos que a reencarnação e a desencarnação é uma receita de bolo, que todo mundo pode fazer o mesmo bolo. É muito variado de acordo com a evolução do espírito, de acordo com suas necessidades, de acordo com as condições que ele vai reencarnar e tudo mais, né? Vamos lá, que mais aqui? Tá, vamos em frente então. Bom dia, pessoal que chegou. Falávamos então desses espíritos, né, que se encontram apegados aqui ao mundo físico. A perplexidade deles, né, que Kardec colocou, de vê-los roubados, é um dos castigos, até que compreendam a inutilidade dos mesmos para eles. Mas existem também os espíritos da Terra, que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre a questão das frustrações que todos nós sofreremos no mundo espiritual, de acordo com o tipo de vida que nós temos, né? Muitas vezes uma pessoa é muito bonita, dentro dos padrões da sociedade, muito atraente, muito sedutora, muito cobiçada, e de repente ela desencarna. E no mundo espiritual ela começa a perder toda aquela atração que ela tinha. E para o espírito é uma frustração, porque ele gostava daquilo.
Algumas vezes eu tenho uma posição de poder numa empresa, porque eu sou um grande empresário, eu sou um grande político, eu sou um grande qualquer coisa na sociedade. E aí então eu me considero importante demais. Aí eu retorno para o plano espiritual e sofro as minhas frustrações. Eu posso ser um artista, por exemplo, e sendo um artista, todo mundo me vê como pessoa famosa. Dá para a gente imaginar, só para ter uma ideia, do que foi a desencarnação de Michael Jackson? Não pensemos naquilo que o mundo físico ofereceu para ele, em termos de lamentações, em termos de preocupação, indiferença, notícias do jornal, no mundo espiritual. De repente ele se despertar e perceber que ele é um espírito imortal, que tudo aquilo que ele viveu como um espírito famoso aqui foi apenas uma ilusão. Dá para a gente imaginar o que se passa na cabeça de um indivíduo quando passa por essa transformação? Então artistas, políticos, poderosos, conquistadores, heróis, entre aspas, né? Quando passa para o mundo espiritual, muda completamente a sua visão. Então, essas riquezas que acabam atraindo esses indivíduos, imagina, por exemplo, se eu sou uma pessoa que acaba de ganhar na Mega Sena. Quando eu acabo de ganhar na Mega Sena, eu sofro um infarto e vou para o mundo espiritual. E eu chego assim, mas eu acabei de ganhar, né? E eu não, vamos supor que eu não tenha nenhum tipo de consciência, e seja uma pessoa extremamente apegada a isso. Quando o dinheiro cai na minha mão, eu acabo então perdendo. Isso para mim é uma grande frustração. E eu quero continuar administrando, Pois é, né? Aí eu acabo de ganhar e uma pessoa da minha família pega o meu bilhete, vai receber o dinheiro, mas se é uma pessoa que eu não tenho simpatia, vai ser meu inimigo mortal, porque ele vai enriquecer as minhas custas. Aí eu posso me tornar um obsessor. Então são várias situações que vão surgindo no decorrer das experiências de cada um. E nesse caso, então, é uma grande experiência o espírito viver essa frustração, começar depois a despertar a sua consciência, porque a gente lembra que um espírito apegado às suas riquezas não significa que seja um espírito mau. Porque nós temos essa ideia que um espírito inferior é um espírito mau. Muitas vezes eu sou um espírito sofredor, não porque eu tenha maldade no coração, mas é porque eu não tenho esclarecimento. Mas a partir do momento em que eu começo a compreender essa nova realidade, em que eu começo a ser esclarecido, eu começo a tomar outras decisões. E aí eu lamento naturalmente, né, porque eu não vou ser indiferente de uma hora para outra. Eu vou dizer assim, realmente eu sou um espírito imortal, esse dinheiro não mais me pertence, então eu vou deixar ele de lado. Mas aí eu saio emburrado, com o beiço caído, né, fungando, dizendo assim, tá bom, eu aceito, né, aceito, mas eu não me conformo. E aí vai demorar muito tempo até que o espírito comece a se desprender disso. Aí todas as vezes que ele encontrar um outro grupo de espírito, ele vai falar assim, você não sabe o que aconteceu comigo quando eu desencarnei. Aí vai ficar aquela mesma história, aquela mesma ladainha, aquela mesma chatice, porque ele é um espírito que agora aceita a sua realidade, mas fica inconformado com aquilo que ele viveu. Muitos de nós somos assim. Aceitamos a desencarnação, mas não nos conformamos com essa novidade. Deixa eu ver, a Miriam colocou aqui para nós, já leio a sua, Dalva. Simonete nos contou um caso assim, o pai desencarnou e estava revoltado por ver os filhos com uma procuração falsa, pegando tudo que era dele e vendendo, achando que ele estava sendo traído. Os filhos estavam fazendo inventário. Pois é, mas existe muito disso. Com essa relação de pais e filhos que nós temos hoje, relações muitas vezes bastante odiosas, bastante conflituosas, envolvendo riquezas, certamente nós temos essa situação. Deixa eu ver aqui em cima, a Dalva colocou, se uma pessoa morre estraçalhada, qual a aparência do espírito? Já chegaram para nós, Dalva, várias situações descrevendo essa condição, né? Porque primeiro, o que vale para você, o que vale para um espírito desencarnado, é aquilo que você pensa, o que você é. Então vamos supor que eu seja um espírito que me vejo como um espírito imortal, um espírito luminoso, tenho ali a minha crença que me coloca, né, numa condição clara de filho de Deus e tudo mais. Quando eu desencarno, eu me vejo como um espírito, como um anjo que se liberta do mundo físico. Se eu sou uma pessoa que é muito ligada à matéria, e mais uma vez, quando eu falo que eu sou uma pessoa ligada à matéria, não significa que eu seja uma pessoa má, que eu tenho mau caráter, que eu seja um obsessor, nada disso. Eu sou simplesmente uma pessoa que vive a vida porque não tem outra coisa para acreditar, vive as dificuldades da vida porque é isso que eu tenho para viver, e deixa o resto por seja que Deus quiser. Uma pessoa como essa, ela vai então vivendo dia após dia na sua encarnação,
conforme ela vai envelhecendo, mentalmente ela vai acompanhando também esse processo, ou seja, cada vez que ela se olha no espelho, aquela é a fotografia do que ela é. Quando ela começa a adoecer, ela começa então também a registrar essa doença. Então ela não é apenas uma pessoa doente encarnada, ela é um espírito que também está adoecendo. Aí eu vou ficando careca, vou ficando banguelo, vou ficando gordo, vou ficando com o joelho com problema, tenho problema na coluna, começo a ter doença para cá, doença para lá, e isso tudo vai sendo assimilado pelo meu espírito, ou seja, por mim mesmo. Quando eu desencarno, eu levo comigo todos esses registros. Eu chego no mundo espiritual e pergunto, quem você é? Ah, eu sou uma pessoa que sofreu muito com uma doença, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Aí, como eu falei para vocês, começa então aquele processo de transformação mental, ou seja, o espírito faz. Todos nós, com certeza, registrem bem isso, passamos por um processo de psicoterapia no plano espiritual. Essa psicoterapia visa exatamente nos livrar dessas âncoras, desses impedimentos, dessas limitações que nos deixam nessa condição de sofrimento no plano espiritual. Se por acaso eu sofro um acidente, que foi a pergunta que você fez, esse acidente, o meu corpo dilacerado, todo o sofrimento que eu tenho, fica registrado na minha mente. Bom dia, Zeli. E esse registro significa que eu vou para o plano espiritual como um espírito dilacerado. Nós temos dois relatos interessantes, só para poder ilustrar um pouquinho. O primeiro livro é um livro do Carlos Bacelli chamado Escada de Jacó. Ele faz um relato sobre a Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991. Quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait, depois as forças da ONU foram lá para proteger e coisa e tal. Muitos homens-bomba utilizavam esse recurso, ou se apresentavam como armas, para poder atacar as forças aliadas. Então ele corria com aquele colete, explodia dentro de uma barraca, perto de um carro e coisa e tal, e naturalmente o corpo ficava destroçado. E nesse livro conta que o espírito muitas vezes saía arrastado, ele saía se arrastando, se vendo vivo, mas com a metade do corpo dilacerada. Ele via o seu sangue escorrendo, ele via toda aquela cena trágica de uma situação como essa, e de repente vinham outros companheiros e saíam carregando ele, porque todos eles, embora desencarnados, se viam ainda como encarnados e participando dessa guerra. Esse é um relato. Então o espírito se via mutilado, se via vivo e continuava lutando, tentava sobreviver. Um outro relato é da dona Ivone do Amaral Pereira. Eu não me recordo exatamente qual livro que ela faz esse relato, que eu nunca me lembro dos títulos do livro dela, em que ela fala sobre os tipos de suicídio, aqueles que são os mais dramáticos. E ela diz assim que tem suicídio de afogamento, suicídio por envenenamento, por enforcamento, por vários tipos, né, por armas e coisa e tal. Mas ela disse que o mais trágico são aqueles suicídios em que a pessoa se lança na linha de um trem. Porque o trem passa, acaba destruindo o seu corpo e isso afeta perispiritualmente aquele indivíduo. E aí então ele se vê da mesma forma. Então essa é a parte mais trágica. E num relato que nós tivemos de um médium que era o que nós chamamos hoje de doutrinador, né, assim dizia, lembrando aqui também do suicida do trem, que revivia o momento do desencarne continuamente, até que foi acolhido pelos benfeitores. Essa era a condição psíquica dele, mas espiritualmente ele estava exatamente nessa condição de destroçamento. Então, quando nós, nesse médium, que contava o relato do trabalho feito de acolhimento aos espíritos sofredores, eu já contei essa história para vocês aqui, um espírito se manifestou. E no momento em que houve a incorporação, ou seja, a conexão mental entre o médium e o espírito, naquele mesmo momento o médium ficou completamente contorcido na cadeira. E ele não conseguia falar. Ele ficava sempre resmungando, murmurando, e ele participou então de várias reuniões, até que um dia ele começou a escrever. Ele não conseguia falar, mas ele pegava o lápis. Imagina uma pessoa completamente contorcida. Aí ele pegou o lápis e começou a escrever. Depois de um tempo, quando o espírito se aproximava do médium, ele já começava a se sentar numa postura mais adequada. Até que o momento em que ele começou, através da psicofonia, a contar a sua história. Então a gente viu que existe várias e várias situações em que os espíritos acabam se encontrando no plano espiritual. Se eu sou um espírito, por exemplo, merecedor, um espírito equilibrado, e eu sofro um trágico acidente aéreo,
como a gente sabe que todos os corpos ficam completamente destruídos, né, por causa desse acidente, o espírito ele acaba sendo retirado, como a gente já trouxe esse relato para vocês, alguns instantes antes do impacto, ou seja, ao desligamento antes, para que o espírito não sofra essa condição. Eu mesmo trouxe para vocês aqui um relato que você já conhece, de um garoto que era adolescente, e ele então andando de bicicleta, ele foi atropelado. E a gente pode imaginar o corpinho do garoto rolando, todo ensanguentado, todo machucado e tal. Mas aí na psicografia dizendo que, né, depois de um certo tempo de recuperação no plano espiritual, ele relatava então que ele não sentiu o impacto. Que foi feito um desligamento frações de segundos antes de acontecer. E isso significa que ele não sentiu o impacto daquilo que houve com o seu corpo físico. Né? Eu ia perguntar sobre a diferença entre as mortes voluntárias e involuntárias, sobre o reflexo dessas mortes na aparência do desencarnado. Muito mais do que mortes voluntárias e involuntárias, é a ligação que o indivíduo tem com o mundo físico. Se ele considera que a vida física dele é importante, que o seu corpo físico é a sua realidade, se ele faz uma morte voluntária e involuntária, ele vai sentir o efeito. Naturalmente que as mortes voluntárias são mais trágicas, porque são configuradas como suicídio. E todo suicídio é muito mais perturbador e mereceria um estudo específico sobre isso. Mas qualquer tipo de desencarne, intencional ou não, mas que o espírito esteja ligado ou não, então, a lei na verdade é uma lei mental. Né? A lei você é aquilo que você acredita. Você vive aquilo que você acredita. Então se você desencarna por uma doença e você se vê doente, então você vai sofrer as consequências disso até que você consiga se reequilibrar. E a doutrina espírita tem um papel importante nisso. Porque ela te coloca, olha, você não é o seu corpo físico. Você está nessa condição agora, porque é uma experiência física que você vive. Mas você é um espírito puro, saudável, lindo, belo, luminoso, basta que você confie nisso. E é exatamente essa confiança que vai fazer a diferença. Né? Deixa eu ver aqui, a Fernanda colocou, de qualquer forma tudo vai depender sempre do amor que temos no coração. Ele vai nos colocar na condição mental a qual nós mesmos atraímos nosso psiquismo, sem dúvida. Roberta colocou a série há 2000 anos, a quantidade de cristãos que morreram nos circos, eles não estavam dilacerados do lado de lá, depende do seu estado de espírito, da sua intenção. Né? O próprio livro Somos 6, psicografado pelo Chico Xavier, que conta a história de 6 espíritos, 6 pessoas, que desencarnaram no edifício Joelma daqui de São Paulo. Né? Então os espíritos traziam seus relatos que, embora tivessem desencarnados por asfixia, por queimaduras graves e tudo mais, eles estavam no mundo espiritual depois de um tempo, trazendo psicografia e principalmente falando sobre a beleza dessa nova vida. E não vivendo aquela realidade, mas se o espírito acredita que aquilo é a realidade dele, ele vai continuar sofrendo várias vezes. Como foi ele que a Cindy lembrou para nós. No caso do espírito que cometeu suicídio, ele ficava revivendo aquilo até o momento em que ele se tornou merecedor desse acolhimento. Né? Vamos em frente. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos aqui para a observação de Kardec a esse respeito dos tesouros ocultos. A questão dos tesouros ocultos é do mesmo gênero da questão das heranças ignoradas. Bem louco seria aquele que contasse com as pretensas revelações que lhe podem fazer os malandros do mundo invisível. Já dissemos que quando os espíritos querem ou podem fazer dessas revelações, às vezes fazem espontaneamente, não precisando de médiuns para isso. Eis aqui um exemplo. Vamos lá. Uma senhora perdera o marido após 30 anos de casamento e estava ameaçada de ser expulsa de sua residência sem nenhum recurso pelos enteados, para os quais havia sido uma segunda mãe. Seu desespero chegara ao auge e uma noite o marido lhe apareceu e a convidou para segui-lo até seu escritório. Lá lhe mostrou a sua escrivaninha, que ainda estava selada, e provocando um efeito de segunda vista, lhe fez ver no seu interior. Indicou-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia, explicando-lhe o seu mecanismo, e acrescentou: eu previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nesta gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto dessa casa e a renda de tanto. Depois desapareceu.
No dia de tirar os selos judiciais, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então lhe contou o que lhe havia acontecido. Abriu a gaveta, seguindo as instruções do marido, e lá encontraram o testamento conforme o que lhe havia sido anunciado. Então nós vemos assim que os espíritos têm essa preocupação. E essa preocupação acontece exatamente por esse vínculo de amor. Então tem uma preocupação saudável, quando é uma preocupação com o indivíduo e não com a riqueza, e tem aquela preocupação com a matéria e não com as pessoas. Nesse caso, nesse segundo caso, a preocupação com a matéria configura claramente um apego que o espírito tem com o mundo físico. Já a preocupação com as pessoas, por quem ela alimenta algum tipo de afeto, já é uma preocupação mais elevada, uma preocupação mais nobre. Herculano Pires traz um comentário para nós a esse respeito, na questão número 15. Sim, falta falar sobre os espíritos da Terra, né, que nós temos aqui. Mas existem também os espíritos da Terra, encarregados de lhes dirigir as transformações interiores e que por alegoria foram transformados em guardas das riquezas naturais. Aqui o espírito faz referência aos espíritos que são os elementais, esses espíritos vinculados aos animais, vinculados à natureza, aos vegetais, vinculados às riquezas minerais. E esses espíritos, então, por serem elementais, que esse ainda é um tema que a gente não tem conclusão sobre ele, mas dá para entender que são aqueles espíritos, pelo menos é o meu entendimento a esse respeito, que pode mudar se vier alguma informação mais clara, mas que eram os espíritos que viviam no reino animal e que passam por esse processo de transformação para chegar a essa condição, para essa condição hominal, passando por essa fase intermediária. Alguns desses espíritos passam por esse processo. Então, se preocupam com os cuidados da natureza, mas eles são ainda de uma inteligência reduzida e são controlados por inteligências mais elevadas. Kardec fala sobre isso lá no livro dos Espíritos. E nós temos também outras citações a esse respeito. Então, como não tem ainda informação clara, aqui nós temos no livro dos Médiuns os Espíritos falando exatamente desses espíritos ligados a essas riquezas naturais do nosso planeta e que trabalham por essas transformações. No próprio livro A Gênese, Kardec também fala sobre esses espíritos, comentando que Jesus, quando aplacou aquela tempestade, quando ele e os apóstolos iam atravessar aquele lago, né, aquele grande lago, Jesus então mandou deu a ordem para que a tempestade se acalmasse. E aí então Kardec, levando em consideração a existência desses espíritos, compreendeu que a ordem de Jesus foi obedecida por essas entidades, que então acalmaram os ventos que aconteciam ali. Mas a gente tem algumas citações, mas muito poucos esclarecimentos sobre isso. Então, esses espíritos eram chamados de guardas das riquezas naturais. Então a gente pensa, mas se os espíritos não se preocupam com os tesouros escondidos, com as riquezas, por que esses fazem isso? Na verdade, esses se preocupam com as riquezas naturais do planeta, não com as pessoas. Né? Eles não têm inteligência ainda para poder desenvolver esse tipo de ganância. Então eles cuidam daquilo que é, né, parte da criação divina. São aqueles zeladores do nosso planeta. Herculano Pires então traz um comentário para nós sobre isso. E ele diz aqui: os espíritos da Terra são espíritos incumbidos de agir nesse setor do nosso globo, como há os dos demais elementos. O Espiritismo não os considera seres especiais, mas pertencentes à linha da humanidade. Aí ver a respeito no livro dos Espíritos que ele cita para nós aqui. Deixa eu só me ajustar aqui de novo que eu acabei me perdendo. Tá aqui. Rapidamente o que vocês colocaram. Dudu perguntou como seria esse desligamento antes do corpo físico sofrer algo da morte, por um acidente, por exemplo, se o fio prateado ainda está preso ao corpo físico. Esse desligamento é exatamente o rompimento desse fio. Então os espíritos que trabalham nesse processo de desencarnação o fazem antes de acontecer alguma coisa. Né? Então é exatamente o que você colocou. Né? Então há esse desligamento. Então pode acontecer um desligamento natural, mas os espíritos fazem um acompanhamento desse processo, como pode ser um desligamento provocado. E nesse caso existe um respeito completo às leis divinas, né, com questão do merecimento. Sim, misericórdia divina, não há dúvidas disso. A gente vê que a própria Tatiana, da nossa amiga a Rosana, relata isso também, que ela não sentiu nada no momento do acidente, embora tivesse vivido algo bastante trágico. Nós tivemos um relato também de um avião
da TAM, se eu não me engano, em 1996, que sofreu impacto numa serra lá no Ceará. E aí então, num dos relatos de uma das passageiras que desencarnou, fala exatamente sobre isso, né? Nós não sofremos o impacto porque nós tivemos um desligamento frações de segundos antes do avião se chocar. Mas nem todos passaram por isso, porque muitas vezes a dor, né, o medo, o impacto da morte é para um espírito uma grande lição, para que ele possa compreender exatamente a sua condição de imortal e não de matéria. Já para aqueles que têm o merecimento, sofrem, então recebem esse atendimento antes de acontecer. São os relatos que chegam para nós. A Dalva colocou: porque os videntes veem as deformações dos espíritos, se isso estaria somente na mente do informado. Não, na verdade, Dalva, a gente lembra sempre que o perispírito, ele é um corpo fluídico que nos envolve, porque nós não somos o perispírito. Nós somos espíritos envolvidos por esse corpo semimaterial, um corpo fluídico. Tudo aquilo que nós pensamos, aliás, se você ler com cuidado, lá no livro A Gênese, no capítulo 14, falando sobre os fluidos, Kardec dá uma bela de uma aula sobre isso, né? Então, o espírito tem esse perispírito, que é esse corpo fluídico, e que ele é muito flexível, ele é muito plástico. E a grande força que manipula esse fluido é a mente. Então, se eu tenho um corpo fluídico e eu penso que eu estou doente, eu olho para mim e me vejo sangrando, significa que eu vejo meu corpo sangrando, porque o fluido ele responde àquilo que eu penso. No livro Céu e Inferno, principalmente no capítulo, lá na seção que trata dos criminosos arrependidos, na segunda parte desse livro, Kardec faz entrevistas com vários espíritos que foram executados naquela época, porque a pena capital, nós lembramos, durante o século XIX, logo após ali a Revolução Francesa, era guilhotina, era enforcamento, né? Então as pessoas eram executadas quando praticavam algum crime assim. Então a pena de morte ela é legítima naquela época. Então Kardec, quando entrevistava um espírito, principalmente quando ele tinha sido decapitado na guilhotina, ele perguntava, né, qual é a sua aparência hoje? Ou então perguntava para o médium, um vidente que estava próximo, o que você vê? E ele relatou, por exemplo, um indivíduo que estava com a cabeça separada. Porque o espírito se via assim. Ele caminhava e viu a cabeça dele no chão. Ele pegou a cabeça dele e saiu andando. Sendo que, na verdade, tanto a cabeça como ele, tudo ali mostrava essa nova realidade para ele. Então, por isso que a gente fala que um indivíduo que desencarna com uma doença grave, vamos colocar um câncer, por exemplo, que é uma doença bastante destrutiva, quando esse indivíduo desencarna, ele não consegue simplesmente se libertar da ideia que ele tem câncer. Então ele chega no mundo espiritual sofrendo as dores, vendo a deterioração. Quando ele sofre um acidente, ele se vê machucado, ele se vê sangrando. Esse é o primeiro momento, porque ele não consegue desvincular a sua mente daquilo que aconteceu com ele. Então ele diz assim: eu sou um espírito imortal, eu não estou sofrendo corpo físico. Ele está fazendo aquele mantra. Mas intimamente, no seu subconsciente, ele está assim: meu Deus, eu morri num acidente de carro, meu Deus, eu fui executado, meu Deus, eu estou doente. Né? Então cada um responde adequadamente. Né? O Armando lembrou ali, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, né, lá no Livro dos Espíritos, fala sobre a alma após a morte e mostra esses reflexos da mente sobre toda essa questão. Então aquilo que o espírito pensa é aquilo que acontece com ele. Tanto que não só os espíritos que sofrem. Quando nós pegamos, por exemplo, quando eu desencarno, vamos supor que eu desencarnei agora, e aí então vocês são videntes e vocês me observam. Como é que vocês me veriam? Qual seria a roupa que eu estaria utilizando? Essa roupa, na verdade, é a roupa que eu penso estar vestindo. Eu sinto muito para vocês que ficaram, Dudu. Eu fui. Então, pois a gente sempre pensa assim, né? Coitado de quem foi, coitado de quem fica. Né? Quem foi, depois que ficou bem, está ótimo. Então, por isso a gente sempre vê. Então Kardec lembra muito que, às vezes, um espírito está vestido com uma roupa militar, o outro com uma roupa de médico, o outro com uma roupa de prisioneiro. O que são essas roupas? É a mente do indivíduo, né? É a mente do indivíduo que acaba produzindo aquela imagem e ele se vê assim. Ele se vê de óculos, ele se vê de peruca, ele se vê de dentadura, ele se vê doente, ele se vê saudável. Tudo de acordo com aquilo que ele acredita ser. A Dalva colocou, obrigado, Cindizinho.
Uma amiga viu seu filho que morreu por um tiro no rosto, como se ele ainda estivesse vivo. Ela viu o ferimento da bala, porque o indivíduo se vê assim. Ou, a gente lembra sempre, que o espírito pode ter se restabelecido, mas ele se manifestou dessa forma para poder transmitir alguma mensagem. Né? E ele dizia, olha o que fizeram comigo, né? Se o espírito se acredita assim, é assim que ele vai ser percebido. Então tudo isso vai ser o reflexo do que ele pensa. Então dá uma lidinha, Dalva. Lá no livro A Gênese, você encontra fácil na internet, a própria Federação Espírita Brasileira oferece esse livro digital, capítulo 14, Os Fluidos. Você vai entender como funciona essa questão do perispírito. Tá? Só para a gente poder, rapidinho, para fechar, pessoal, estamos já chegando no final. Perguntas sobre outros mundos. O item 296, a pergunta número 32. Qual o grau de confiança que podemos ter nas descrições dos espíritos sobre outros mundos? Isso porque em algumas reuniões mediúnicas, principalmente naquelas em que há uma entrevista com os espíritos, há uma busca de informações sobre temas do mundo espiritual, as perguntas podem ser, olha, existe algum outro mundo habitado aqui próximo? Os espíritos podem afirmar ou negar. E aqueles que afirmam vão dizer assim, olha, tem sim. Aí, obviamente, a próxima pergunta vai ser, e onde que é e como é a vida deles lá? Aí o espírito então vai relatar. E a pergunta é, qual exatamente a veracidade dessa informação? Até onde ela é verdadeira, até onde ela é mística? E é exatamente isso que Kardec pergunta. Que confiança que nós podemos ter nessas descrições? Até porque o próprio Kardec já recebeu descrições do plano espiritual. Nós temos ali vários espíritos que falam que um texto na Revista Espírita de... Deixa eu lembrar o ano agora. 1800 e... não vou lembrar, vou chutar aqui, vou chutar errado. Mas o espírito Voltaire, que foi aquele pensador da Europa, relata a sua realidade no mundo espiritual. E ele diz assim que foi levado ao mundo espiritual passando por cima de cidades. Esse é um relato do plano espiritual desse espírito que Kardec publicou. O espírito Mozart fala que ele mora, ou que ele morava, né, naquela época, no planeta Júpiter, e trouxe um desenho do planeta que ele vivia. Está na Revista Espírita esse desenho. Parece assim um palácio de cristal num estilo meio árabe, né, com aquelas pontas de gota, um estilo meio russo, alguma coisa assim. Então ele relata como é a vida lá, quem viveu, quem não viveu, o que aconteceu e tal. Então a pergunta é, isso é um fato ou isso é apenas uma história? Como é que nós podemos confiar se esses relatos são reais? O próprio Kardec coloca, nós informamos a respeito do planeta Júpiter pelo espírito Mozart a título de inventário, ou seja, estou passando aquilo que eu recebi. Mas isso carece de muita pesquisa e muita investigação a partir pela nossa ciência. Então Kardec divulga, mas ele já coloca também que ele não está afirmando que aquilo é um fato. Então a pergunta é, como é que nós podemos confiar nisso? A resposta, isso depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante. 59 Confissões de Voltaire. Obrigado, Miriam. Porque compreendeis que os espíritos vulgares são tão incapazes de vos informar a respeito como um ignorante o seria entre vós no tocante a países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que esses espíritos não podem envolver. Se forem de boa fé, falam a respeito segundo as suas ideias pessoais. Se forem levianos, divertem-se a vos dar descrições bizarras e fantásticas, tanto mais que esses espíritos, tão imaginosos na erraticidade como na Terra, tira da própria imaginação o relato de muitas pessoas que nada têm de real. Entretanto, não acrediteis na impossibilidade absoluta de obter alguns esclarecimentos sobre esses mundos. Os espíritos bons gostam mesmo de descrever aqueles que habitam, a fim de oferecer ensinamentos para vos melhorar e vos colocar no caminho que vos pode conduzir a eles. É uma maneira de concentrarem as vossas ideias sobre o futuro e não vos deixar no vácuo
Impressão interessante, né? Hoje a molecada fala assim, nossa, eu fiquei no vácuo. Naquela época o livro dos médiuns já falava no vácuo. Então não é uma gíria nova, tá? Então, Herculano Pires faz um comentário para nós aqui, dizendo o seguinte: é o mesmo problema das descrições da vida espiritual. O objetivo é oferecer aos homens uma informação menos vaga que as das teologias, preparando-os melhor para o futuro, a quem ninguém escapa. Então, tanto falar do mundo espiritual, como falar de mundos habitados, são temas que chegam para nós de informação que merecem cuidado. E Kardec coloca na próxima questão: como podemos controlar a exatidão dessas descrições? É aí que vem a questão. A informação chega. Como é que nós podemos saber se elas são verdadeiras ou não? A resposta: o melhor controle é a da concordância que possa haver entre elas. Ou seja, vários espíritos falando a mesma coisa. Então, se eu tenho vários espíritos falando sobre o mesmo mundo, significa que tem alguma coisa de verdade. Se eu tenho vários espíritos falando sobre o mundo espiritual, significa que alguma coisa tem de verdade. Kardec utilizou esse método para elaborar a própria codificação. Então está aqui, ó, o melhor controle é a concordância que pode haver entre elas. Mas lembrai-vos que elas têm por fim o vosso melhoramento moral. Infelizmente a gente utiliza essas informações para satisfação da nossa curiosidade. Porque quando eu sei que o mundo espiritual está ali, é real, me aguarda com uma determinada aparência, com uma determinada estrutura. Isso serve para mim do seguinte: aquilo para mim será um futuro se eu viver bem o presente. Não é simplesmente acreditar na teoria e simplesmente guardar a informação, mas eu compreender que aquilo é uma destinação a que todos, né, estamos apontados, né, ou estamos classificados, mas que depende de uma realidade diferente ou de uma realidade particular de cada um. Por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico desses globos. Com os vossos conhecimentos atuais, não podereis mesmos compreendê-lo. Esse estudo de nada serviria ao vosso progresso neste mundo, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando lá estiverdes. É interessante que essa resposta eu já recebi de um espírito que me falou. Que eu perguntei, né, como é que é o mundo espiritual, como é que é isso, como é que é aquilo. Aí ele falou em uma linha aquilo que eu queria saber. Ó, é assim que funciona, estuda isso, compreenda isso. Mas presta atenção. Se preocupa com as pessoas que estão aqui. No tempo devido, você mesmo vai saber como que é. Você não precisa antecipar essa informação. Se preocupa com o sofrimento das pessoas, se preocupa com o seu caráter, se preocupa com a sua vida, porque de nada adianta você ficar fazendo uma analogia, né, que eu vou fazer agora. Não adianta você falar em passar férias em Paris se o seu dinheiro só dá para ir para a Argentina, que está em crise, que é vizinha, que a gente tem antipatia por eles. Não adianta eu querer pensar em passar as férias lá num país nórdico se o máximo que eu consigo é pegar uma carona de um navio para a África. É mais ou menos assim. Não adianta eu imaginar um futuro do mundo espiritual se eu não tenho valores para poder viver nele. Então eu tenho que saber construir isso tudo, né? Então, como foi colocado, dava para mim, não se preocupe que quando você chegar lá você vai saber. Foi o que colocou para Kardec, ó. Esse estudo de nada serviria ao vosso progresso neste mundo, e tereis toda a possibilidade de fazê-lo quando lá estiverdes. Ou seja, relaxa. Quando chegar lá você vai saber. Pois é, Fernanda, a gente se endivida tanto, vai, mas depois sofre, né? Em vez de viver lá, acaba sofrendo, né? Pois é. Kardec coloca uma observação aqui a esse respeito. Ele diz assim: as perguntas sobre a constituição física e as condições astronômicas dos mundos entram no campo das pesquisas científicas, cujos trabalhos os espíritos não podem poupar-nos. Do contrário, um astrônomo acharia muito cômodo mandar os espíritos fazerem os seus cálculos, o que, sem dúvida, depois não confessaria. Se os espíritos pudessem, pela revelação, poupar o trabalho de uma descoberta, provavelmente o fariam em favor de um sábio bastante modesto para abertamente reconhecer a fonte, e não em proveito dos orgulhosos que os regeneram e os quais, pelo contrário, muitas vezes reservam as decepções do amor próprio. Aqui ele está dizendo assim, que os espíritos poderiam fazer essa revelação de como é esse mundo, de como encontrá-lo, de quais são os cálculos, mas se eles fizessem,
eles encontrariam um astrônomo que fosse humilde o suficiente para dizer que a descoberta não foi dele. Mas normalmente aconteceria assim: eu recebo a informação e apareço na mídia, eu fiz a descoberta. Herculano coloca aqui mais uma historinha para a gente poder finalizar. Ele diz assim: primeiro no item anterior, a respeito do mundo espiritual, ou das informações que chegam, Herculano Pires diz assim, lembrando que Herculano Pires foi um grande estudioso do espiritismo na década de 70, década de 80, e ele foi colocado pelo próprio Emmanuel, dizendo assim: Herculano Pires é o melhor metro que poderia medir Kardec, porque ele era um grande estudioso, um grande conhecedor da doutrina espírita, e ele fez a tradução dessa obra. Então, para cada detalhe que ele acha interessante, ele faz uma nota de rodapé, e são essas notas que a gente lê aqui. Então ele faz mais uma nota a respeito daquela questão do consenso. Aplica-se aqui o critério do consenso universal que encontramos no Livro dos Espíritos. A multiplicidade de testemunhos semelhantes, estranhos uns dos outros, tem uma validade provável. Então, tanto a respeito do mundo espiritual, como a respeito de outros mundos, a gente pensa assim, fazendo uma comparação. Eu quero saber como que é a Suíça, vai, que a Fernanda está lá. Aí a Fernanda me conta, na Suíça é assim, onde eu moro é assim, a vida aqui é assim. Aí eu falo, tá, mas como eu fico meio desconfiado, eu pergunto para uma outra pessoa que mora na Suíça. Ela vai falar, mas a vida aqui é assim, assim, assim. Então nós vamos encontrar naturalmente detalhes que são diferentes, porque cada pessoa vive numa região diferente, num tipo de vida diferente, mas nós vamos encontrar pontos comuns, e são esses pontos comuns que eu devo considerar. A Fernanda falou isso, aquela pessoa falou aquilo, o outro falou aquilo, e os três falaram a mesma coisa sobre tal coisa. Vamos falar sobre o clima na Suíça agora. Todo mundo fala, a temperatura é tal, está nevando, não está nevando e coisa e tal. Tem um fundo de verdade. Então, quer dizer, a probabilidade disso ser válido é muito grande. E foi assim que Kardec fez. Dessas perguntas que ele publicou no Livro dos Espíritos, ele publicou apenas as respostas que tinham coerência ou que tinham compatibilidade com outras opiniões. Aquilo que era diferente ele não publicou. Dá para a gente imaginar quanta coisa entrou e quanta coisa, muito mais, deixou de entrar porque Kardec não confiou na sua veracidade. Ele fez uma pergunta para o médium, fez para outro. Depois um deu uma resposta, o outro deu uma diferente, ele falou, peraí, esse assunto não está esclarecido. Não posso colocar nesse livro porque ele não foi definido ainda. Esse foi o método que ele utilizou. E é a mesma coisa que a gente utiliza. Você quer saber sobre o mundo espiritual? Começa a perguntar, ver livros, ver aquilo e começa a ver se bate. Se não bater é porque tem alguma coisa errada. Se bater é porque tem alguma coisa mais provável de ser válido. E aqui embaixo, né, o que Herculano Pires também coloca para nós, sobre essa questão das revelações que os espíritos fazem, ele coloca assim, há alguns exemplos do primeiro caso. Recentemente, o médico, engenheiro eletrônico e parapsicólogo Andrija Paharish descobriu por revelação mediúnica, obtida em Nova York, um novo alucinógeno extraído de um cogumelo. Paharish foi suficientemente honesto e modesto para relatar o caso com pormenores em seu livro Cogumelo Sagrado. Então ele fez esse caso, recebeu a informação, publicou no livro dizendo que aquilo não foi descoberta dele, mas que foi mediúnico. Aí muita gente vai dizer assim, ele comeu cogumelo antes de escrever o livro, né? Porque para acreditar em espírito, mas ele fez aquilo que ele achava que era certo. E para nós que compreendemos essa relação do mundo espiritual, está correto. A Roberta colocou, as obras tratam em geral, não das particularidades, sem dúvida. Ela traz uma visão geral do mundo espiritual. Como eu falo sempre, eu gosto de insistir, não pensemos que os livros que Kardec escreveu nesse período de 14 anos, né, porque foram 2 anos de pesquisa, lançou em 1857 e desencarnou em 59. Então ele teve 12 anos para publicar e mais 2 de pesquisa. São 14 anos. Não pensemos que Kardec, em 14 anos, conseguiu revelar todos os mistérios do universo nos livros que ele publicou. Seria muita pretensão. Vai com Deus, Fernanda, beijo na mamãe. Seria muita pretensão da nossa parte acreditar que tudo foi revelado pelo Espiritismo durante 14 anos. Nós temos um planeta de 4 bilhões e meio de anos. Em 14 anos todas as revelações chegaram? Será que não tem mais nada para descobrir além do que ele fez? Óbvio que tem. E ele mesmo fala sobre isso. Fizemos uma base e agora a partir dali são os estudos que devem ser desenvolvidos. Fechamos por aqui então, pessoal. Quero só colocar para vocês, dei uma pesquisada
Dei uma lida depois nesse texto. Está aqui, ó. Vida em Outros Mundos, pesquisa de Euripides Kuhl, que ele fala sobre várias publicações, tanto de Kardec como de outros livros, sobre vida em outros mundos. Que é bem legal esse texto aqui, porque mostra cada publicação, cada citação falando sobre Marte, sobre Saturno, sobre Vênus, sobre isso, sobre aquilo. Então dei uma lida para a gente ter uma ideia assim, o que os espíritos falam sobre, sobre outros mundos, né, que habitados também por outros espíritos. E aqui então ele pega tudo, desde, só para vocês terem uma ideia, ele pega Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Gênese, várias edições da Revista Espírita. Depois ele fala sobre obras psicografadas, Cartas de uma Mortas, do Chico, Emmanuel, por Chico, Novas Mensagens, de Humberto de Campos, Vida no Planeta Marte, de Ramatiz, As Margens do Rio Sagrado, de Edgar Armond, e vários outros textos aqui. Então vale a pena fazer uma pesquisa sobre tudo aquilo que diz respeito a essas informações que chegam no plano espiritual. E aí a gente faz então uma comparação para saber se existe algo legítimo ou se é uma fantasia. A Roberta colocou, né, um exemplo de o Segismundo, que foi falado hoje, né, os detalhes de encarne dele não bate com o Livro dos Espíritos, até porque o Livro dos Espíritos não fala sobre isso com detalhes, né, Roberta? Fala só sobre a vinculação do espírito ao perispírito, mas de que forma é que acontece essa vinculação? É isso que não foi explorado ainda. Então esse é o cuidado, da gente não negar uma coisa que não foi devidamente falada. Né? Se falou até mesmo aquilo que foi falado tem que ser pesquisado. Nós já estudamos aqui, Kardec fala, por exemplo, no Livro dos Espíritos, conversando com os espíritos, e eles dizem que não existem as possessões. Depois, na Revista Espírita, ele disse, acabamos de comprovar que ela existe. Então, se nós consideramos o Livro dos Espíritos uma Bíblia intocável, ela acabou de cair por terra porque o próprio Kardec corrigiu aquilo que ele estava estudando. Então, a informação base está lá. O desenvolvimento, o aprofundamento, depende dos nossos estudos. Muito cuidado para não colocarmos como sagrado um livro que é apenas um livro de estudo de informação. Se fizermos isso, nos tornamos tão restritos quanto aqueles que usam livros sagrados com dogmas limitados nas suas ideias. Bom, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo, o próximo tema que nós vamos estudar será o capítulo 27, Contradições e Mistificações. Muito legal esse tema aqui para a gente trabalhar. Tá, então o item 27 vai ser o nosso próximo estudo, que vai ser na quarta-feira, e amanhã a gente retoma o nosso estudo do livro Obras Póstumas. Estamos estudando sobre os desertores. Lembra que a gente estava falando? Aqueles que começaram a estudar o Espiritismo com Kardec e tudo mais, e desistiram porque viram outro interesse. A Miriam lembrou, né? Não é porque não está na codificação que não possa ser verdade. Os espíritos sempre disseram que ainda não estávamos preparados para muitas coisas. Ixi, ainda está longe para a gente receber muita coisa. Mas vamos lá, vou passar para a própria Miriam também, que